Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins. Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br. Shalom Comunidade Cristã. Lugar de encontro com Deus. Você irá ouvir uma palavra ministrada em uma de nossas reuniões. Que o Senhor te abençoe ricamente com esta palavra. Deus abençoe, querido. Aleluia. Você já deu um sorriso aí para quem está do teu lado, diz assim: como é bom seguir a Jesus do seu lado. Como é bom caminhar contigo, servindo a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós queremos dar continuidade naquilo que nós iniciamos ontem, né? Sobre o discipulado e a formação de um líder. Quantos querem multiplicar a sua célula? Então você precisa de um líder, né? Então nós precisamos trilhar esse caminho chamado discipulado para formar líderes. Nós falamos um pouquinho do princípio do como ganhar, falamos um pouquinho, né, do projeto Natanael 3, do grupo de evangelismo, né, e falamos também do ensinar a guardar, né, aquilo que Jesus nos ensinou, tá certo? Então nós estamos nesse processo. Falei um pouquinho das dificuldades, porque a única maneira de nós sermos vencidos é se nós desistirmos. Quantos estavam aqui ontem? Então, se nós não desistirmos, nós jamais seremos vencidos. Então nós precisamos perseverar. Dificuldades vão aparecer, mas nós precisamos saber contornar essas dificuldades, né? Precisamos permanecer firmes no nosso propósito. Nós vimos a vida do Pedrão, né? Então nós vimos alguns pontos onde Jesus precisou trabalhar com Pedro mais profundamente, né? Falamos a importância da base desse discipulado. Então você não pode construir um prédio sem primeiro fazer uma base profunda e bem feita. E muitas vezes essa base ela não aparece. Você está investindo, parece que não tem resultado, mas é porque a base ela é para dentro, ela é para baixo. Mas quando chegar o momento de levantar o edifício, a coisa vai ser bem mais rápida, né? Mas você observar os princípios, né, da qualidade do discipulado, porque é um fato, a qualidade ela vai gerar quantidade, mas o contrário não acontece, a quantidade gerar qualidade. Então nós precisamos trabalhar esse discipulado para levar nossa célula a viver uma qualidade, uma saúde espiritual, servir a Deus com intensidade, e isso vai resultar nessa multiplicação. Então nós precisamos realmente nos atentar para esses detalhes. Nós falamos bastante das características de Pedro. Pedro era um discípulo facinho de lidar, irmãos? Pedro era bem complicado, não era?
Mas Jesus é especialista em resolver esses casos complicados, não são? Então, tenha certeza que Ele vai te ajudar a resolver todas essas dificuldades que você vai encontrar tanto na multiplicação da célula como no discipulado, tá certo? O importante é você perseverar, é você buscar aprender, é você honrar o seu líder, né? Você honrar a cobertura que você tem, né? E permanecer firme nesses fundamentos de ensinar a guardar o que Jesus ensinou. Então, essa primeira parte, nós falamos muito do ser, né? Então, nosso primeiro alvo é levar os nossos discípulos a serem um discípulo. Lembra do slogan que eu falei? Todo o mundo discipulado, todo discípulo, um líder compromissado. Então, primeiro eu preciso levar as pessoas da minha célula, os meus discípulos, a serem discípulos de Jesus, porque só daí então eu vou conseguir levá-los a serem líderes efetivos no propósito, né? Nós falamos, né, da vida com Deus, a importância da vida com Deus, do tempo sozinho com Deus, falamos da importância da integridade, do caráter de Cristo, falamos da importância da vida familiar exemplar, né, da vida profissional, financeira, né? Falamos da proatividade do nosso relacionamento com o discipulador, e eu quero falar hoje sobre a segunda etapa, que eu chamo de segunda etapa, que é quando nós vamos trabalhar liderança. Então, liderança é influência, e o primeiro ponto que eu preciso entender é que quando chega essa etapa, eu preciso trabalhar nessa outra direção, a direção ministerial. Então é importante você entender essas duas vertentes do discipulado. O discipulado pessoal, ali trabalhando o interior do discípulo, levando ele a viver uma vida de vitória em todas as áreas, uma vida de alguém curado, transformado por Jesus, andando em vitória. E eu preciso também dar a ele o discipulado ministerial, que eu vou trabalhar com ele os processos de liderança. Então é importante nessa etapa, a primeira coisa que eu preciso trabalhar com o discípulo é sobre descobrindo o seu chamado. Então é importante você levar essa pessoa a saber qual é o chamado de Deus para a vida dela. É claro que Deus tem um chamado geral para todos, ganhar vidas, fazer discípulos, isso é um chamado geral, mas existem pessoas que Deus chamou para algo específico, né? Então nós vemos claramente um chamado, muitas vezes apostólico, um chamado para ser profeta, para ser mestre, né? Porque esses 5 ministérios, eles têm um propósito. Qual é o propósito dos 5 ministérios? Efésios capítulo 4 fala: treinar os santos para que os santos façam a obra do ministério, é liderança. Então nós precisamos potencializar o nosso ministério, o nosso chamado, nos reproduzindo em outras pessoas. Então o principal papel do apóstolo não é apenas fundar igrejas e fluir nessa unção apostólica, desbravando, abrindo caminho, não, mas é treinar os santos, para que os santos executem o ministério apostólico. O alvo do Senhor é que nós venhamos a treinar muitas pessoas, para que a obra se multiplique. Então uma coisa é somar, a outra coisa é multiplicar. A multiplicação, ela é muito mais poderosa, tá certo? Ela é muito mais poderosa. Então quando você soma 2, são 4, tá? Mais 2 são 6, mas se você multiplica 2 vezes 2 são 4, 4 vezes 2 já pula para 8, 8 vezes 2, 16, entende a diferença de somar e multiplicar? Então nós precisamos nos multiplicar,
Nós precisamos nos reproduzir, e isso passa por esse processo. Então eu senti que o meu discípulo está crescendo espiritualmente, ele está vivendo uma vida familiar, né, nos padrões de Deus, ele está tendo tranquilidade familiar, né, ele está vivendo uma vida de integridade, está abandonando os hábitos do passado, estou vendo o caráter dele sendo transformado. Então eu vejo que chegou no momento em que eu preciso trabalhar com ele, para ele descobrir o seu chamado. Então, nada forçado dá certo na obra de Deus, precisa partir de uma chama interior. Porque algumas pessoas não conseguem ter sucesso no ministério, porque eles estão forçados ali executando o ministério. De alguma maneira eles se sentiram forçados. Então nós precisamos levar cada um, além de ser um ministro, além de ser um sacerdote, além de ministrar a Deus, de ouvir a voz de Deus, de desenvolver um relacionamento íntimo com Deus, eu preciso levar cada um a descobrir o seu chamado, a descobrir qual o propósito de Deus para a vida dele. Se você vê a Bíblia, cada um dos homens de Deus que estão ali, tendo a sua vida como um exemplo para cada um de nós, você vê que não tem perfeição, mas você vê que havia um chamado claro. Quando Samuel foi ungir Davi, ele ungiu com um propósito específico, sim ou não? Quando Deus ungiu você, ele ungiu para um propósito específico. E nós precisamos levar os nossos discípulos a viver os sonhos de Deus para a vida deles, a descobrirem o seu chamado, né? E muitas vezes eu fico ouvindo aquele tipo: querido, qual é o seu sonho? O que você sente que Deus tem colocado no seu coração? O que você sente de fazer? Ah, pastor, não sinto vontade de fazer nada. Eu falei, então eu vou orar para você converter de novo. Brincadeira, né? Mas é natural as pessoas se interessarem por algo no reino de Deus, as pessoas se sentirem útil no reino de Deus, né? Muitas vezes nós temos visto irmãos novos convertidos, que ainda estão no processo de tratamento, e de repente você vê eles servindo no estacionamento, feliz da vida, porque está se sentindo útil. Aí você entende, não, o meu sonho é, além de ter discípulos, que eu sei que é o chamado de Deus para a minha vida, porque a grande comissão é só para os escolhidos, a grande comissão é para todos, para a igreja de Jesus, num geral. Então, além de ter discípulos, eu sinto que o meu chamado é para ser um líder de célula. Eu sinto que o meu chamado, alguns já têm convicção, não, o meu chamado é para estar no ministério, né, e de maneira realmente integral, de maneira a ser financiado pela igreja, e eu vou chegar lá, e eu vou trilhar esse caminho, e ele vive a vida dele em prol desse chamado. Eu me lembro que bem no começo da minha conversão, eu tinha essa convicção, de que eu estaria no ministério, e a partir dali eu comecei a dirigir a minha vida, conduzir a minha vida daquela maneira. Então muitos empregos eu não aceitei, às vezes abri mão para ganhar menos, mas para ter tempo para a obra de Deus, porque o chamado meu era o principal. Porque existem duas coisas na nossa vida: o nosso chamado é a nossa linha sólida, o que fazemos às vezes para sobreviver, ou às vezes o que fazemos por uma necessidade, é a linha pontilhada, é aquilo que eu faço mais ou menos, num certo sentido que eu estou falando, no nível de dedicação. Mas o meu chamado não, o meu chamado é linha sólida, eu mergulho, eu aprendo, eu quero estudar, eu quero fazer, eu quero sentar a aprender com os homens de Deus, porque é o meu chamado, é algo que queima dentro de mim, é algo que me impulsiona. Então dentro do discipulado nós precisamos levar cada discípulo a viver o seu chamado, fazer igual o
o camarada que estava percorrendo um caminhozinho perto de um riachozinho pequeno, e ali ele viu o peixe, né, pulando e tentando subir algumas pedras para subir o rio acima, e ele não estava conseguindo. E aí ele falou assim: eu preciso ajudar esse peixinho, tadinho dele, ele quer sair da água. E aí ele pegou o peixe e colocou ele em cima da pedra, e logo ele foi acalmando, e aí ele parou de mexer, ele parou de lutar, falou: achei o lugar certo para esse peixinho. Mas na verdade ele não sabia que ele estava matando o peixe, né? Então muitas vezes nós pegamos alguém na obra de Deus, colocamos ele no lugar errado. O que vai acontecer com ele? Ele vai ficar igual o peixe na pedra. Ele não vai mexer, ele vai talvez até morrer espiritualmente. Então cada um precisa achar o seu chamado. Não, o meu chamado é para música, é para adoração, é para louvor, sabe, é para ministrar a Deus com canções. Então eu preciso. Aí eu pego aula, aí eu faço aquilo com excelência, eu coloco o coração naquilo, porque aquilo dali para mim é uma linha sólida. Não, o meu chamado é para trabalhar no acolhimento, é recepcionar as pessoas com um abraço, com alegria, é servir ali na portaria da igreja. Então cada um precisa identificar, e eu preciso, como discipulador, ajudar esse discípulo a enxergar o seu chamado, a enxergar o seu lugar. Eu preciso saber o que Deus realmente quer de mim, para mim poder me dedicar e mergulhar. E não é uma coisa forçada, é uma coisa dirigida pelo Espírito Santo. Precisa fluir de dentro de nós, não pode ser algo forçado. Porque, irmãos, veja bem, a maioria das ovelhas, elas são muito obedientes. Qualquer coisa que o pastor pedir para ela fazer, ela vai fazer. Querido, quantas vezes eu falo de erros que eu cometi. Querido, nós temos essa célula, está tão cheia de pessoas, não tem outra pessoa para liderar, cara, vai ter que ser você mesmo o líder dessa célula nova. Aí você acha que o cara é doido dizer não para o pastor? E ele já tinha ouvido, nós temos que agradar a Deus. Às vezes até as nossas próprias mensagens, elas forçam a barra, porque nós vamos comparecer aquele dia no tribunal de Cristo, e nós temos que ser achados como vencedores, e tal, e tal, e tal. É uma mensagem meio terrorista, não? Para, de uma certa maneira, obrigar as pessoas a fazer a obra do ministério, mas isso é fruto de um chamado, é algo mais forte do que nós, entende? Precisa ser feito pelo Espírito Santo e não ser feito pelo discipulador. Por isso, não se lembre e guarde no teu coração: nada forçado dá certo. Imagine, vamos supor aqui, um casamento. A pessoa não queria casar com a outra e casou forçado. Olha, é o seguinte: se você não casar, você vai morrer. A pessoa está casada, mas só para não morrer. Vai dar certo esse relacionamento? Não dá certo, vai ser uma coisa travada. Então às vezes a pessoa, ela quer agradar o líder dela, sabe, ela quer agradar o pastor, ela quer agradar o líder, mas ela não está no lugar certo para ela fluir. Entende o que eu estou dizendo? Nós precisamos entender o nosso lugar. O ponto de partida de uma liderança é receber o nosso chamado da parte de Deus. Nós precisamos receber o nosso chamado, precisamos responder o nosso chamado, e ter clareza e percorrer esse chamado. Então isso é muito importante, essa etapa do discipulado, porque nós vamos ajudar os nossos discípulos. Então, além de eu definir nesse momento a linha sólida, ou seja, o que eu vou me dedicar com muita intensidade, e aquilo que é uma mera necessidade, eu também preciso definir o meu chamado para curto prazo. O que eu vou fazer em Deus esse ano? Porque muitos cometem aquele erro: não,
lá em 2035, eu vou pregar para multidões. Não, lá em 2050, eu vou ter 1000 células. Glória a Deus por isso. Você está tendo visão a longo prazo. Mas vamos deixar o longo prazo mais para frente, vamos falar do hoje. E hoje? Qual é o seu chamado hoje? Quantas almas você vai ganhar para Jesus esse ano? Quantos discípulos você vai fazer esse ano? Quantos líderes você vai estabelecer esse ano? Então eu preciso definir qual é o meu alvo, qual é o meu plano, qual é o meu chamado para esse ano, para curto prazo. Eu preciso saber o meu plano para médio prazo e também para longo prazo, mas eu preciso viver cada etapa do meu chamado. Eu não posso ficar enxergando só lá na frente, como eu também não posso deixar de enxergar lá na frente. Entende o que eu estou dizendo? Então eu preciso equilibrar a coisa. Eu preciso descobrir o meu chamado, né? Por exemplo, esse ano o meu chamado para curto prazo é de multiplicar a minha célula, né, pelo menos mais 3 vezes, porque daí os meus 5 discípulos vão se tornar líderes de célula, tá certo? Então o meu plano, eu já tenho 2 que são líderes de célula, mas o meu plano é levar os outros 3 que eu estou discipulando 1 a 1, se tornarem líderes de célula, para quando? Até o mês de agosto agora. Esse é o meu plano. E o que eu estou fazendo para isso? Eu não disse para você que nós fizemos no Natanael? Estamos agora fazendo os grupos de evangelismo. Estamos trabalhando para isso. Porque eu sei do meu chamado para curto prazo. Eu sei o plano para o ano que vem, para o próximo ano, né? Eu fico em São Paulo até o final de 2019. Aí eu tenho o meu chamado para médio prazo. Eu vou com uma grande equipe para Goiânia, capital, e onde eu vou começar a igreja como nós estamos começando em São Paulo. E para longo prazo? Para longo prazo Deus ainda não me sinalizou. Mas eu não sinto que Goiânia é o definitivo. Eu creio que de lá, eu não sei para onde Deus vai dirigir, o que Deus vai fazer. Aí eu vou ficar esperando chegar lá no final. Não, eu tenho que viver o hoje, e eu tenho que me planejar para o amanhã. Entende? Mas eu preciso saber qual é o meu chamado. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. Eu tenho planos para até os meus 80 anos de idade. Mas é porque eu quero viver só 80? Não, eu quero viver 120. Mas eu já tenho feito planos até os 80. Eu quero ganhar 2 milhões de almas para Jesus. Já diminuiu um pouquinho, já diminuiu umas 20 aí. Mas o meu plano é eu estou com 36, até os meus 80, eu quero ganhar 2 milhões de almas para Jesus. Mas para ganhar 2 milhões, você tem que começar com uma. Você não começa com 2 milhões, você começa com uma. E vai se multiplicando, e vai formando líderes, e vai trabalhando, e vai avançando. Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Então nós precisamos levar o nosso discípulo a enxergar qual é o chamado de Deus para a vida dele. E aqui nessa etapa eu já vou discernir quais serão os próximos líderes. Porque muitas vezes nós esperamos, não, Deus vai falar com essa pessoa, tudo bem, mas muitas vezes Deus usa você para falar com essa pessoa. Por isso Deus te colocou como cobertura dela, como discipulador dela. Então muitas vezes Ele vai usar você para discernir. Não, eu quero ser líder de célula, eu sonho com isso, você quer? Quero. Então eu vou te mostrar o caminho e eu vou junto com você trilhar esse caminho. Aí entra um discipulado mais profundo.
Agora, antes de ser líder, eu preciso levar essa pessoa a ser um discipulador. Primeiro, ser um discípulo. Lembra de ontem? Depois eu preciso levar essa pessoa a ser um discipulador. E ter pelo menos 2 discípulos. Porque discípulos está no plural. Ou seja, isso significa que é no mínimo 2. Não é um só, é no mínimo 2. É 2 para frente. Tá? Então eu preciso levar esse discípulo a ter os discípulos dele. E na minha célula eu fico treinando esses líderes em treinamento. Então eu tenho 3 que querem ser líderes, estão sonhando ser líderes, tá? E eu estou trabalhando com eles para que isso seja uma realidade. Então eles estão trabalhando com os discípulos novos, com os novos convertidos, estão na fase do GES, ganhando mais almas, porque para mim fazer essa multiplicação, eu vou precisar de no mínimo 6 crentes compromissados, mais o líder da célula. Por que muitas vezes nós não temos tanto êxito com a multiplicação da célula? Às vezes aquela célula multiplica, mas ela fica tão fraquinha, ela fica ali tão deficiente, e ela demora demais. Quando ela não morre, ela demora demais para multiplicar. Porque muitas vezes eu multipliquei uma célula com apenas o líder sendo compromissado, mas os discípulos dele totalmente descompromissados. Então, além do trilho de liderança, além de uma preparação, eu preciso falar, você precisa ter pelo menos 6 pessoas compromissadas com você. Por quê? Porque eu preciso já de início 4 pessoas para assumir as funções da célula. O líder de louvor, o líder do diaconato, o líder, o secretário ou secretária da célula e o líder de louvor. Então, de início, eu preciso de 4 pessoas para a função. E cada uma dessas funções tem várias implicações, várias, não vai ter tempo de eu falar para você. Mas você pode comprar o livro das 4 colunas do pastor Rony, tem todo detalhado as funções, o que cada um precisa fazer. Tá? Então, por que muitas vezes o líder, ele desanima? Porque ele está sozinho, só ele compromissado. Só ele vai fazer o Natanael, só ele está no culto de celebração, só ele está sendo discipulado. Então, se não tem pessoas qualificadas para formar essa célula, é melhor esperar mais um pouco, é melhor aguardar mais um pouco, até esse povo chegar no ponto que precisa chegar, para depois fazer essa multiplicação, tá? Então é muito, muito, muito importante. A pessoa que quer ser líder de célula, ele já tem que saber aonde ele precisa ir. Então ele precisa pelo menos essas 6 pessoas compromissadas. Mas é só isso? Não. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Abrace o seu futuro e venha estudar na Fases. Na Fases você encontra cursos de graduação e pós-graduação. São quase 40% de professores especialistas, mestres e doutores. São 30 mil metros quadrados, proporcionando um ambiente agradável para seus estudos. Nossa biblioteca possui cerca de 5 mil exemplares para uso de alunos e professores. 300 vagas de estacionamento privativo na área interna da instituição. Anfiteatro com capacidade para 1.500 pessoas. Salão multiuso para 600 pessoas. Aqui você também tem, para o seu conforto, laboratório de informática, quadra poliesportiva, lanchonete e vasta área verde ao ar livre com árvores e jardins.
Somos a única faculdade particular de Uberlândia com a excelente nota 4 no conceito institucional avaliado presencialmente pelo MEC. Em frente ao Terminal Planalto em Uberlândia. 3214-2256. www.fases.com.br. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. De braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família, mais que educação, princípios. O Bem-Estar foi fundado em 2 de agosto de 1982, com sede na rua Jacarepaguá, no bairro Chácaras Tubalina. Sua natureza é beneficente, filantrópica, educativa, recreativa, cultural, psicológica, esportiva e de promoção humana. Esta instituição presta serviços na área de assistência social às pessoas necessitadas e de baixa renda da comunidade uberlandense. O Bem-Estar nasceu com o intuito de amenizar as situações de desigualdade social e trazer melhoria às condições de vida das famílias necessitadas. Nós visamos não apenas o suprimento das necessidades básicas, como também a garantia de ações de apoio e orientação às famílias em situação de vulnerabilidade. Alguns projetos e ações têm sido desenvolvidos a fim de promover a inclusão social, tais como o atendimento psicológico e psicanalítico, trabalhar com as questões emocionais do indivíduo, assistencial, socorrer pessoas ou famílias em momentos de crise, como desemprego, doenças e outras situações de emergência ou riscos, destinando recursos financeiros, cestas básicas ou utensílios conforme a necessidade. Assistência jurídica, orientação jurídica e encaminhamentos a núcleos jurídicos. Projeto Criança Feliz, oficinas aos sábados para as crianças e adolescentes do bairro Dom Almir, promovendo, por exemplo, educação, lazer, esporte e dança. Educações, oportunidade de realizar o sonho de completar sua educação de 1º e 2º graus, com o objetivo também de visar a qualificação de nossos alunos para a vida, sabendo que o estudo é muito importante e imprescindível nos dias de hoje. Além disso, verificamos nas inscrições o baixo poder aquisitivo das pessoas contempladas, que invariavelmente não conseguem retomar seus estudos por falta de condições financeiras. O novo desafio do Bem-Estar é a construção de 2 complexos sociais, no São Jorge e no Morumbi. Neste, a primeira etapa vai entregar uma creche para 170 crianças. Ações como estas representam o nosso papel de minimizar a desigualdade social. Doe e seja um parceiro do Bem-Estar. Anote aí. Banco Bradesco, agência 0265, dígito 8. Conta corrente 160850, dígito 9. Os telefones para contato são 34 3217 1988, 3084 5237 ou 9993 4376.
bem-estar, pensando e cuidando do próximo. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro, com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Venha conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, mais que uma escola, uma família. Mais que educação, princípios. Certo, Centro de Excelência em Reabilitação e Trabalho Orientado de Uberlândia é uma instituição privada de caráter filantrópico reconhecida como utilidade pública desde 1986, que atua na área de saúde com reabilitação, assistência e promoção social de pessoas de baixa renda com deficiência física e necessidades especiais de toda a faixa etária. Nosso objetivo é oferecer atendimento especializado para as necessidades físicas, psicológicas e sociais de pessoas com qualquer tipo de sequela ou limitação funcional. Primamos por trabalhar o indivíduo de forma integral e seu contexto familiar. A interdisciplinaridade constitui nossa prática de atuação. Hoje, atendemos 149 pacientes, dos quais 72 são crianças. As áreas são assistência social, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, ecoterapia, acupuntura, arte-terapia, hidroterapia, apoio nutricional, alfabetização especial, atividades manuais, educativas, recreativas, e apoio sociofamiliar. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, como grupo neurológico, lombalgia, fibromialgia, AVC, estimulação sensorial, comunicação alternativa, socialização, atendimentos terapêuticos associados e discussões de casos clínicos que são fundamentais no processo de reabilitação. Na equipe são hoje 20 profissionais, 2 prestadores de serviços e 9 voluntários, com uma média de 6.300 atendimentos mensais em todos os departamentos. Ainda existem outros serviços: enfermagem, assistência básica de saúde e orientações, alfabetização de adultos, transporte para pacientes que não têm condições de chegar à instituição no transporte alternativo, oficinas Semear Artes, encaminhamentos diversos para a rede social, empréstimos de cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas. Nossa filosofia é cristã e busca a reabilitação integral, corpo, alma e espírito, tendo como base o ensino da Bíblia Sagrada e o amor incondicional de Deus, como propósito de gerar fé e esperança, dando assim a motivação e perseverança necessárias para a reabilitação, habilitação e reintegração do paciente junto à família e sociedade. Há 8 anos eu conheci o Certo, fui fazer inscrição para minha filha, que estava precisando de fazer fisioterapia. Logo, depois de 4 anos,
eu tive a minha outra criança, que também é especial, e fui fazer inscrição lá novamente para ele fazer tratamento lá e consegui. Então, os meus 2 filhos fazem tratamento lá no certo, fisioterapia, faz hidro, fono. A reabilitação é muito importante, porque quando a Maísa chegou no certo, ela não dava conta de pôr a comida assim, a mão, não levava a mão na boca, e hoje ela já leva a mão na boca, e assim, ela já levanta, ela tem bem controle, já controla um pouco o pescoço. Então eu acho que o que a Maísa poderia ganhar, ela tá ganhando sempre. A minha mensagem para o pessoal do certo é que o ano que vem seja cada vez melhor e que Deus dê tudo o que eles, tudo de bom na vida deles, que eles continuem sendo essa pessoa do coração enorme que eles têm e que Deus dê muita saúde para eles e felicidade para eles e a família deles, que isso é muito importante, porque só Deus na nossa vida. A manutenção do atendimento se dá por meio de doações, contribuições mensais, projetos, apadrinhamentos, eventos beneficentes e parcerias com órgãos públicos e privados, que são fundamentais para o desenvolvimento e qualificação de suas atividades. A instituição funciona de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 18 horas, em sede própria, a Rua Márcio Ribeiro da Silva, 301, nas Chácaras Tubalina. Dispõe de um espaço amplo, adaptado, equipado e aparelhado. É administrada em caráter voluntário por uma diretoria e conselho fiscal eleitos bienalmente. É uma instituição séria, legal e respaldada com documentação comprobatória de sua idoneidade, que tem cumprido seu papel social há 25 anos em Uberlândia e região. Nossa missão: ser um instrumento operacional em Uberlândia, na área de saúde, com atendimentos em reabilitação e promoção social à pessoa de baixa renda, com deficiência física e necessidades especiais. Honrar a Deus, manifestando amor, paciência, paz, alegria, esperança, coragem e fé a todos os pacientes e familiares. Venha nos visitar e conhecer o nosso trabalho. Será uma honra recebê-lo e apresentar os nossos projetos. Fale com a gente através dos telefones 34 3238 3443 ou 9674 8119. Ou seja nosso parceiro e doe através da agência 0161, operação 003, conta corrente 501 216, dígito 4 da Caixa Econômica Federal. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Educar não é simplesmente ensinar a ler e a escrever. É preparar o indivíduo para o futuro com base na ética, no caráter e nos princípios morais. É assim que pensamos em educação, utilizando princípios cristãos como base do conhecimento. Colégio Shalom. Conhecer nosso método e nosso espaço físico. Estamos de braços abertos para receber seus filhos. Colégio Shalom, do maternal ao ensino médio. Mais que uma escola, uma família, mais que educação, princípios.